Bom, meus queridos, carta aos Gálatas, carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Gálatas, né? A gente vai estudar, ou nós vamos estar fazendo um breve comentário, né? Um panorama geral dessa carta aos Gálatas. Diferente das outras, irmãos, por exemplo, 1ª, 2ª Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, essas cartas elas foram endereçadas para uma igreja, uma comunidade de fé que a gente chama, né? Essa, diferentemente, não foi a uma igreja específica, foi um conjunto de igreja, foi uma região que é chamada de Galácia. Capítulo 18 de Atos, que vai mostrar pelo menos 4 igrejas, essa carta ela foi endereçada. Ela é chamada de carta circular, porque ia, né, circulando nessas igrejas, então, na região da Galácia. Pelo menos 4. A igreja na cidade de Derbe, de Listra, de Icônio e de Antioquia da Pisídia. Não é Antioquia da Síria, tem 2 Antioquias, né? Então, pelo menos o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos essas 4 igrejas mostra que Paulo plantou lá na região da Galácia. Então, Galácia é aí uma região. Aqui, ó, no capítulo de número 1, verso 1 e 2, né, principalmente o 2, que vai nos mostrar isso. Ó. Essa informação que eu estou passando para vocês está baseada aqui nesse versículo, principalmente o 2. Mas, para a gente fazer uma leitura um pouco melhor aqui, vamos 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aí vem o verso 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Moral. Isso, então, percebe que não é endereçado a uma igreja, né? São algumas igrejas na região da Galácia. E aí nós sabemos que no mínimo são 4, né? 4 cidades ali que compõem, e outras mais que compõem aí essa região da Galácia. Então, na cidade de Derbe, de Listra, de Icônio e de Antioquia da Psídia, tá? Essas 4 igrejas, pelo menos aí, Paulo endereça essa carta, né? Carta aos Gálatas. Qual é o tema da carta? Então, bom, o tema da carta, Paulo fala dessa carta, fala do assunto nessa carta, sobre a salvação pela graça por meio da fé, tá certo? Salvação pela graça por meio da fé. Esse é o tema, tá? Esse é o assunto principal que Paulo trata nesta carta. Por exemplo, quando a gente vai estudar a próxima carta, se Deus quiser, que é Efésios, né? Paulo vai falar então sobre Cristo e sua igreja. Quando a gente for estudar Filipenses, a alegria, né, no Senhor. Colossenses, sobre a supremacia, a superioridade ou a suficiência de Cristo. Então cada carta e cada livro em si tem um tema, né? Tem um conteúdo que ele é principal e aí é abordado, entre outras coisas que envolvem. Então aqui o que Paulo vai falar é sobre a salvação por meio da graça, ou a salvação pela graça por meio da fé. Por que Paulo então ele escreve isso aqui? Porque havia alguns missionários judeus que eles estavam dizendo que a salvação não era só pela graça, não era só por Cristo. Havia necessidade também de guardar a lei de Moisés. Então eram os judaizantes, né? E antes ainda que eu fale isso, tem uma data aqui que é aproximadamente o ano 49 depois de Cristo, ou seja, bem recente mesmo, né? Da fundação da igreja, em Atos 2 lá, muito recente, Paulo escreve essa carta. As cartas não estão em ordem cronológica, outra informação que eu acho interessante. Ou seja, Gálatas não foi escrito depois de 2 aos Coríntios, né? Essa provavelmente foi a primeira carta a ser escrita, não só a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Possivelmente foi Gálatas, tá? É a carta de Paulo mais dura, mais enfática, sabe? Onde ele pega mais pesado mesmo, porque ele está combatendo uma heresia que, se essa heresia ela se propagasse e fosse abraçada pelos cristãos, então destruiria a doutrina da suficiência de Cristo. Ou seja, que o sacrifício de Cristo não seria suficiente e precisaria guardar ainda a lei de Moisés, por exemplo. Não foi o assunto que surge lá em Atos capítulo 15? Vocês lembram dessa passagem? Lembram? Não. Não? Capítulo 15? Então, depois vocês leiam, tá? A gente não vai ler agora, mas Atos capítulo 15 vocês anotem aí. Eu vou dar um breve relato do que aconteceu, só para que vocês fiquem então aí já com uma referência, né, a respeito do tema. Atos capítulo de número 15, o que houve lá? Houve uma discussão
lá na igreja de Jerusalém, né, que era a igreja mãe, vamos dizer que é a igreja mãe, no sentido que dali que saiu, né, os apóstolos e tudo mais. Então o que aconteceu lá? Houve uma discussão entre os apóstolos e entre outras pessoas, outros irmãos, que haveria necessidade de guardar a lei de Moisés. E outros disseram, não há necessidade. Falaram, não, mas tem gentios. Os gentios precisam se circuncidar. Lembra que no Antigo Testamento, para você então participar do povo de Israel, tinha que... Porque era uma aliança que tinha entre Deus e Israel, né? Então todo aquele que quisesse participar ali da comunidade de Israel teria que passar então por esse rito que simbolizava a aliança feita entre Deus e o povo. E aí eles falaram, não, tem que se circuncidar, olha, tem que guardar o sábado. Não pode também fazer isso, ou seja, guardar a lei de Moisés. É de um de vocês? Então, queridos, essa dúvida, né, que pairou ali bem no comecinho da igreja, como que iam fazer com os gentios, aqueles que não eram judeus. Então houve uma discussão entre os apóstolos, né, não, guarda a lei, não guarda a lei, faz isso e aquilo, até que Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele, iluminado pelo Espírito Santo, traz uma palavra que resolve isso. Diz assim, olha, não vamos impor encargo nenhum sobre os gentios, né? O que a gente deve fazer é o seguinte, se abstém dos ídolos, da carne sacrificada, né, da prostituição, e vamos embora, toca o barco. Então não precisa disso, não precisa guardar a lei. A lei ela foi abolida. A lei ela teve um propósito, e aí Paulo vai trabalhar o propósito da lei em Gálatas. Para quem quer combater essas heresias que exigem e dizem que é necessário ainda guardar dias, rituais, né, e toda essa questão, então precisa estudar esse livro de Gálatas. Gálatas e Hebreus. Hebreus também vai tratar sobre essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. O que o Antigo Testamento nos ensinou teve um propósito, e esse propósito foi transitório, ou seja, ele teve um propósito lá até que viesse aquilo que fosse o cumprimento. Hebreus vai chamar, capítulo 10, por exemplo, verso 1, vai dizer que essas coisas eram sombras, né, eram projeções, eram representações daquilo que viriam. Era um tipo, e havia um cumprimento, né, apontava para algo. E aí tanto Hebreus quanto Gálatas vai falar que isso tudo apontava para Cristo, e Cristo é o cumprimento de tudo isso. E depois que Cristo veio, essas coisas não têm mais significado, sentido, razão de ser, não tem mais propósito. Isso se tornou obsoleto, ultrapassado, caducou, né? Algumas versões dizem, ficou caduco o Antigo Testamento. Não teria nem necessidade de um novo, se o Antigo não tivesse sido invalidado, não é nem invalidado, perdido a validade. Por quê? Porque agora veio uma nova proposta. Quando Jesus ele veio falando lá em Mateus, por exemplo, ou nos Evangelhos, olha, vocês não disseram que os antigos falaram isso, então eu porém vos digo. E Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei, né? Eu não vim revogar a lei. Olha que coisa interessante, eu vim cumprir a lei. Então quando Jesus cumpre a lei, isso é ressignificado nele. Haveria uma necessidade de alguém satisfazer a justiça de Deus. E pela observação da lei, se a pessoa conseguisse observar toda a lei, mas toda, perfeitamente, essa pessoa seria justificada. Qual foi o problema? O problema é que nunca ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém, irmãos. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, nenhum dos juízes, nenhum dos reis, nenhum dos profetas. Não houve nenhum ser humano que conseguiu, né? E ainda ele vai trabalhar, vai falar, tudo bem, quer guardar a lei? Guarde. Paulo vai dizer, inclusive em Romanos, em outra carta. Ele vai dizer assim, guarde, só que se tropeçar em um só ponto, é culpado de tudo. Então, impossível. Não tem como, né? E aí a gente vai perceber aqui em Gálatas esse combate de Paulo contra essas questões. Irmãos, a gente sabe, e se a gente for conversar com qualquer líder de igreja evangélica, é claro que eles não vão declarar jamais, não, a gente guarda a lei, não, a gente acredita que os crentes têm que ter mérito, né, que você tem que fazer isso, mas não vão declarar, claro, não, a salvação é pela fé. Você pode perguntar para qualquer um pastor, qualquer um pregador, não, a salvação é pela fé, mas a prática muitas vezes fala ou mostra outra coisa, né? Essa é a questão, falar ninguém fala, lógico,
Quem é que vai admitir ou falar isso? Mas a prática a gente percebe que é diferente. Quando você exige alguns comportamentos para que Deus faça isso ou aquilo, né? Isso é muito, tem que ter um equilíbrio, porque em próprio Romanos, que Paulo também fala muito sobre a fé, né? As obras, a justificação não pelas obras, mas pela fé. Então Paulo também trata dessas questões. É uma carta muito doutrinária, né? É a mais doutrinária que tem, a mais profunda, teologicamente falando, que tem a carta aos Romanos. Então Paulo vai falar, então calma aí, então já que a graça é que nos salva, então vamos viver assim de qualquer jeito, vamos pecar, fazer... Não, de modo nenhum. Então não é isso que Paulo está falando, né? Nem nessa carta, nem nenhuma outra passagem, quando ele fala a respeito de que a lei não salva ninguém. A lei é boa, é justa e é santa. Lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai falar isso, não é isso? A lei é boa, é justa e é santa. Irmãos, preste atenção na ilustração, que eu acho interessante para a gente compreender. Olhe para mim. Coisa boa. Vocês não vão ler nada aí, por favor. Olha que coisa boa, a ilustração. Imagine que a lei é um marido. Um marido assim perfeito. Sabe marido perfeito? Só que muito exigente. Muito exigente. E a esposa meio atrapalhada. Sabe aquela esposa que trabalhoada, toda atrapalhada? E é assim, mas o marido exige. Como que faz então para essa esposa agradar esse marido? Difícil. Ela é toda atrapalhada. Como que ela poderia se livrar desse marido? Se ele morresse, não é? Qual é o problema? Esse marido é tão bom e tão perfeito que ele não morre. Ele não morre. Qual que seria então outra solução? Que ela morresse. Não é isso que Paulo diz, inclusive, em Romanos 7? Quando a morte, então, já não tem mais... Vamos ler o texto de Romanos, capítulo número 7, que essa ilustração é mais ou menos aí na referência desse texto. Então, não perca a ideia da ilustração. Então, a mulher tinha que morrer, não é? Capítulo 7, verso 1. Olha que coisa interessante. Verso 1 em diante. Porque é o que Paulo está falando aqui. Ele nem está falando do casamento em si. Tá certo? Romanos não está falando do casamento em si. Está falando desse relacionamento com a lei. É o que Paulo trata aqui nesse capítulo 7, no verso de número 1 ao verso 6. Vamos ler aqui só para a gente então dar base aí a essa ilustração. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro homem, do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Letra aqui refere-se à lei, não é? É a mesma coisa daquele 2 aos Coríntios capítulo 3. A letra mata? Então, é a lei que mata. Não é estudo, né? Como dizem aí equivocadamente. Então, olha só, velhice da lei, velhice da letra. Essa lei que nunca pôde salvar ninguém. Nunca, irmão. Jamais. Então, vamos retomar a ilustração aqui com esse texto aqui em mente? Então, olha só. A mulher tinha que morrer, né? Então, se ela morresse, estava resolvido porque não estava mais sujeito à lei. Está morto. Quem está morto não está sujeito a lei nenhuma. E agora o que ela poderia fazer? Ressuscitar e casar com outro marido. A ressurreição nós chamamos de novo nascimento. Regeneração. E quem é outro marido? Cristo. Então casou com outro marido ressuscitada, já não está sob o jugo da lei. Porque esse marido, esse novo marido agora, Jesus, é aquele que justifica essa mulher. Olha só, por meio ou pela graça, por meio da fé. Entenderam, amados? Deu para dar uma clareada nesse sentido de lei e graça? A graça não é barata, que faz a pessoa viver de qualquer forma, mas lhe dá garantias de salvação não pelos seus méritos,
ou por causa da sua obediência, é claro que quem vive na graça, nasceu de novo, vai ter o desejo e vai fazer de tudo, confiando em Deus, usando todos os recursos da graça, para que viva em uma obediência, porque lhe pertence a natureza. Olhe para mim, por favor, olhe para cá. Olhe para cá. Né? Então, olha só que coisa interessante. Vai, então, ter outra perspectiva. Já não tem aquele peso de culpa, porque Jesus levou tudo isso e Ele nos justifica. Então, esses missionários judeus, eles estavam, na verdade, dizendo assim, olha, vem um tal de Paulo aí, que nem apóstolo era. Ele não é apóstolo, ele não é um dos 12. Ele não é apóstolo. Os 12 eram apóstolos de Cristo. Paulo não. É por isso que no capítulo 1, vamos retomar a leitura aqui, do capítulo 1, versículo de número 1, Paulo escreve para defender também o seu apostolado, porque esses missionários judeus, eles disseram, Paulo não é apóstolo, então o que ele pregou não tem nada a ver, não é verdade. Olha só, amados. E ele diz assim, Paulo, apóstolo, aí ele coloca, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então ele vai defender, eu sou apóstolo sim. Né? Eu sou apóstolo sim. Eles dizem que eu não sou, mas o meu apostolado não foi por homem nenhum. O meu apostolado foi por Deus. Eu recebi de Deus diretamente essa chamada e nós sabemos pelo capítulo de número 9 de Atos que o próprio Cristo aparece para ele, né? E lhe chama como um enviado. O apóstolo nada mais é, no termo, do que enviado. Então, um apóstolo de Cristo é um enviado de Cristo. Nós entendemos hoje que no Novo Testamento, os 12 apóstolos são aqueles, não há outro. Aquilo a gente chama de colégio apostólico. Não existe mais chamado apostólico como os dos 12. Tá certo? Eles foram chamados, receberam a autoridade direta de Deus para escrever, para doutrinar a igreja. Colossenses vai falar que nós, a igreja, nós somos... Rapaz, não é Colossenses não, é Efésios 2:20, viu? Vamos lá, pegar as referências aí para 2:20. Isso mesmo. Efésios 2:20 vai falar edificados, né? Ou seja, nós, a comunidade de Deus, nós somos edificados, a família de Deus, né? Está aqui o verso 9. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só. Então nós somos chamados de católicos apostólicos, não romanos, né? Já vem na cabeça. Romanos não é Roma. Roma não tem nada a ver com a gente. Nós somos católicos por quê? Não no sentido romano, no sentido universal. A palavra católico quer dizer universal. Então nós somos a Igreja Universal de Cristo. Ficou meio estranho isso aí, né? Não, aí... Igreja Mundial de Cristo. Não. Também não ficou bom. Igreja Internacional de Cristo. Também não. Também não. Igreja Cósmica, Galáxia, que não tem ainda, então a gente pode pôr. Ou seja, a Igreja de Cristo é uma. Tá certo? A confissão na história da Igreja, né? Agora me esqueci exatamente o concílio, acho que foi o concílio de Nicéia mesmo, em 325. Vai dizer que a Igreja é única, católica, santa... Una, católica, santa e apostólica. Acho que é isso. Ou seja, a igreja é uma, só existe uma igreja, né? Ela é una, católica, ela é universal, né? Una, católica, apostólica, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, né? E santa. Então é isso mesmo. Una, católica, apostólica e santa. Ela é separada, né? Então, chamada por Cristo. Então essa é a declaração da igreja na história. Toda igreja protestante, igreja evangélica, igreja de Cristo, ela precisa entender isso, tá? Não só no conceito, mas na prática também. Então o que acontece, amados? Paulo, ele vai falar que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Paulo é um apóstolo, ele defende isso aqui, defendeu lá em 2 Coríntios também, não sei se vocês lembram semana passada, que alguns falam, isso não é apóstolo não. Ele falou, não, vocês são a minha carta. Vocês são o sinal do meu apostolado. Não sei se vocês lembram, na semana passada nós falamos isso, né? Aqui também não é tão diferente. Agora sim, amados, nós precisamos entender. Hoje tem apóstolos como o Paulo, por exemplo? Não, não tem, não existe. Alguns colocam um título de apóstolo, mas na verdade, se nós fôssemos pegar esse termo apóstolo, seria em outro sentido, como missionário. O próprio Efésios, capítulo de número 4, verso 11, vai dizer que Jesus chamou uns para apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse apóstolo do Efésios, capítulo de número 4, verso 11, aqui é um missionário, irmãos. Nós chamamos de missionário hoje. Está tudo certo. Os missionários ainda continuam, né, sendo ministério, ou seja, da igreja. Continua. Mas apóstolo enviado como missionário, não como os 12 especiais enviados de Cristo para doutrinar a igreja. Então, assim, quando a pessoa tem um título de apóstolo, mas dirige igreja, por exemplo, é equivocado. É mais título de vaidade que eles assumem, julgando que apóstolo é acima de pastor, né? Infelizmente, é isso que tem, né? Então, irmão, se quiser adotar o nome de bispo, de pastor, de ancião ou de presbítero, para o pastorado, não tem problema. É o mesmo. É a mesma coisa. Né? Nós já falamos isso em outras aulas, em outros momentos. Só são termos diferentes para designar a mesma função. Então, bispo, pastor, ancião e presbítero é a mesma pessoa em 4 atributos ou 4 aspectos do seu ofício. Então não tem problema. Agora colocou apóstolo e dirige igreja, pastoreia, evangelista e pastoreia a igreja, tem alguma coisa errada. Ou errado no título ou errado na pessoa que está lá. Porque quem cuida de igreja nesse sentido é o pastor, é o presbítero, é o ancião ou é o bispo. Aí não tem problema. Mas apóstolo, então, é esse Paulo estava defendendo o seu apostolado. Amados, de repente vocês pensam assim, André, mas calma aí, meu. Que proveito, que validade tem, que sentido tem a gente ainda ter esses ensinos para hoje? Visto que a gente não sofre mais aí esses ataques desses ensinos judaizantes. Irmão, na igreja brasileira, infelizmente, entrou de alguns poucos anos para cá uma onda chamada de os judaizantes mesmo. Então a gente vê a igreja evangélica com símbolos do judaísmo, né? Isso não tem sentido. Então você vê a Arca da Aliança, você vê gente tocando chofar no culto, que não é nem um chofar, é um berrante. Né? Muitas vezes não é nem um chofar, é aquele chifre de carneiro, né? É berrante mesmo, berrante aí dos boiadeiros, do Barretos, né? Do Cidade de Barretos lá não tem? Então não é nem, se fosse ainda chofar, né? É o berrante. Então você vê o menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, bandeira de Israel e um monte de elementos que são de Israel, do judaísmo, do povo judeu. Irmão, então a gente é antissemita, a gente é contra o judeu? Não, não tem nada a ver. Só que não tem sentido, não tem significado. E as pessoas colocam isso, nós somos místicos. Nós falamos isso, eu acho que na semana passada, se não me falha a memória. O nosso povo é uma mescla, o nosso povo é uma mistura de raças. É uma cultura, é uma multicultura que nós temos. Se a gente for no Nordeste, o dialeto é outro, a forma de se vestir é diferente, não é? Paz, mamãe, boa noite. A forma de se vestir é diferente, a linguagem é outra, se crê muitas vezes num lugar, não se crê no outro, não é? Então a gente vai, em cada região do Brasil, é diferente. Você vai lá para o sul, né, os gaúchos, descendentes dos alemães, você vai lá para a Bahia, aqueles que são descendentes dos afros, né? Então você vê um satanismo forte no sul, um espiritismo forte na Bahia, né, em outras, principalmente na Bahia. Você vai no Nordeste, um catolicismo assim ferrenho, uma idolatria muito grande. Você vem para São Paulo, é uma mistura de tudo isso, né? Aqui tem tudo também. Mas a gente percebe que a gente é místico, né? Então a gente acredita em tudo. Então os crentes, irmãos, do Brasil, eles gostam de tudo isso. Então quando aparecem essas coisas, nossa, isso aqui é novidade, gosta disso. O crente brasileiro gosta dessas coisas. E aí o que a gente tem dificuldade nas igrejas evangélicas? De pregar o evangelho. Mas tem muita facilidade e as pessoas abraçam muito facilmente toda novidade que Paulo vai dizer, inclusive lá em Efésios capítulo 4 também, que isso é vento de doutrina. Olha só, vento de doutrina. E essas coisas vêm e passam mesmo, né? Então a gente vê isso aí um tempo, faz assim, vive assim, aí passa, aí vem outra coisa, outra novidade. Então você vê a judaização das igrejas evangélicas. Ou seja, o cara lá está de kippah, né, se veste como judeu, talit, barbona. O absurdo ainda é construir um templo de Salomão. Aquilo lá é o escândalo. Aquilo lá é explícito.
Mas o que a gente muitas vezes não percebe são essas coisas assim, esses detalhes que muitas vezes são muito sutil, né? Quando é o templo de Salomão, eu falo, isso aqui aí é absurdo, chegou no cúmulo do absurdo. Um templo de Salomão para uma igreja evangélica, aí fica um negócio, né? E a Arca da Aliança, quando foi transportada lá, que eles fizeram até Exato, lá na rede nacional. Isso. Mas ali, Jefferson, é isso que eu falo. Ali, o que é? Ali é o escândalo. Ali é o absurdo e todo mundo vê. Isso não me preocupa muito. Porque ali vocês e muitas outras pessoas falam, não, isso aqui é estranho demais, não é? Agora o maior perigo é aquilo que não é tão percebido assim. Você vê lá uma igreja aparentemente evangélica, a placa de uma tradição evangélica, mas quando você entra no culto, você vê não só essa decoração, não é só a decoração. A decoração não tem problema se fosse só decoração. É que essas coisas são atribuídos valores. Todo símbolo, irmão, é representativo. Todo símbolo traz em si ensinamentos, é carregado de valores, é carregado ali de um conjunto de crença. Não é um símbolo bobo, não. Aquilo representa alguma coisa. Esse que é o grande problema. Então, na cabeça das pessoas, isso vai sendo despejado, né, como ensinamento, como doutrina. Então, por exemplo, ungir com óleo um enfermo, tranquilo. Mas se aquele óleo veio de Israel, rapaz, é outra coisa. Não é verdade, irmãos? Não é? Se veio de Israel, é outra coisa. E se o óleo foi consagrado no monte, também é outra coisa. Eu estava ontem em um lugar com a igreja, né? Eu estava ontem em um lugar com a igreja, num lazer lá, numa chácara, né? Eu ouvi uma situação lá, aí eu escutei um rapaz falando assim, pastor, não tem um óleo ungido aí para ungir lá a criança, né, que está aparentemente numa enfermidade? E eu pensei comigo, óleo ungido é uma redundância, sabe, uma repetição desnecessária? Porque o que é ungir? É mergulhar no óleo, ungido, né? Então como que o óleo é mergulhado no óleo? E a expressão já está errada por aí. E aí eu pensei assim, rapaz, mas é o óleo que precisa ser ungido? Não é a criança que precisa ser ungida? Não poderia pegar um óleo de cozinha, lisa, soia, qualquer coisa assim? Ou até de uma marca mais, né, inferior? Não podia, irmão. Podia ser de girassol, podia ser vegetal, podia ser... né? Então percebe como essas coisas assim estão na cabeça das pessoas? Né? O simbolismo. E a Bíblia ensina que é óleo, que óleo? Tanto faz, porque não é o óleo em si, é a fé do doente. Não é isso que Tiago capítulo 5 vai dizer? É a fé do doente. É o poder sarador do Espírito Santo. Isso é só um ponto de contato para estimular essa fé. Mas não é o elemento em si. É o próprio Deus, é a ação do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo para sarar a pessoa. E a única autorização que nós temos no Novo Testamento para ungir pessoas é referente a enfermidades, irmãos. Pessoas e enfermidades. Nem objetos e nem pessoas com outra necessidade. Pessoas doentes. Só essa autorização. Num grupo lá que eu participo também, o pastor disse, não, mas a Bíblia não diz que não pode ungir isso e isso e aquilo. Eu falei, calma aí, meu irmão, aí vai ficar complicado. Só porque a Bíblia não diz, a gente faz, é o contrário. A gente faz o que a Bíblia autoriza. E se a Bíblia não autoriza e nem desautoriza? A gente não faz. Ou a gente tem autorização direta, porque senão assim a gente vai fazer tudo que não está escrito na Bíblia. E é invenção nossa. Entenderam a lógica? Eu falei, não, está equivocado. Você tá numa lógica ao contrária. Então, voltando aqui, Gálatas então é escrito para esses judeus, ou para esses judaizantes, que queriam fazer isso. Capítulo de número 3, amados. Não, desculpa, antes um pouco. Capítulo de número... Não é 3 mesmo, é 3. Porque depois eu pensei aqui em outra referência, mais para frente o 3. Mas o 3 para a gente entender aqui. Capítulo 3 de Gálatas. A gente vai agora caminhar um pouco aí no livro, tá? Capítulo de número 3, embora tudo que eu estou falando é o teor, é o conteúdo que o livro aborda e tudo mais. Então a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. A lei é importante para salvar. Esse é o título, né? Não faz parte do original, mas só para a gente ter a ideia do que a gente vai falar aqui. Olha como Paulo começa aqui. Paulo estava bravo, bravo. Não houve nenhuma carta que Paulo escreve tão bravo como essa. Ó insensatos Gálatas. Como ele começa, né? Aqui esse trecho. Quem vos fascinou? Quem que vos iludiu? Quem que vos enfeitiçou? Essa palavra é fascinou e enfeitiçou. Para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Ele está perguntando, né? Só quisera saber isto de vós.
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, é que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então quem faz isso? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Preste atenção no que Paulo vai trazer aqui como exemplos. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Deus iria justificar pela fé os gentios, não pela guarda nem pelas obras da lei. É pela fé que Deus ia fazer isso. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja que coisa interessante, irmãos. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão foi o primeiro crente a ser justificado pela fé. E os descendentes de Abraão iriam receber a promessa. A gente vai ler mais para frente um pouco. Iriam receber a promessa pela fé. Olha que coisa linda, irmão. A justificação pela fé. Em Abraão isso foi prometido. Abraão alcançou a justificação pela fé, não pelas obras da lei. O próprio Abraão, que é o pai da fé, né? Ele não foi justificado pela obediência à guarda da lei. Mesmo porque isso nem existia ainda lá. Né? Veio por Moisés depois de 400 e tantos anos lá. Mais de 400 e tantos anos. Então, o Paulo está dizendo aqui, por que Paulo está tratando isso? Porque ele dizia assim: nós somos filhos de Abraão. Os judeus. Nós somos filhos de Abraão. Só que o Paulo vai dizer: não. Todos os que são da fé são filhos de Abraão. Lembra que Jesus falou lá em João, acho que é o capítulo 7 de João, Evangelho de João, que eles disseram assim para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse no capítulo 8: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. É diferente, né? Jesus bem sutil, né? Capítulo 8, mano. Tu gostou agora, né? Vocês são filhos do diabo. Verso 44, Jefferson. Lê aí pra você ver. Vocês são filhos do diabo. Vocês querem me matar? Abraão nunca faria isso. Olha só. Porque o diabo é pai da mentira. Ele vai dizer. Ele não é verdade. Ele é mentiroso e mente desde o princípio. Ele é pai da mentira. E vocês são filhos do diabo. Hã? Não é isso, Jefferson? Então, não, somos filhos de Abraão. Não. Deus pode suscitar até dessas pedras filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês... 8:44, que é o pai da mentira e tudo mais. Então, presta atenção aí. Irmãos, anote esses trem aí, depois vocês leem. Se vocês leem, duvido que vocês conseguem escutar e absorver o que eu estou falando e ainda lendo aí. Eu não sei, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que poucas pessoas têm. Talvez a mulher tenha, né? Dá ouvido e ainda vê. Mas nós homens, eu sei que é uma coisa de cada vez, né? Então, anota aí pra vocês lerem em casa. Tem que ler em casa, caderninho, folhinho branco, irmão. Ó. Igual nesse ali, ó. Isso, mano. Aí que é o recomendado. Eu duvido que vocês não conseguem absorver o que eu estou falando aqui, explicando. Então, Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me receber então como Messias, né? Olha que coisa interessante. E aí, amados, o Paulo vai dizendo aqui: Abraão foi o crente, Abraão foi justificado pela fé. Vocês receberam o Espírito não foi pelas obras da lei, não foi pela obediência da lei, foi pela pregação da fé. Vocês começaram bem no Espírito, vocês estão caindo da graça, querem retornar à lei, a essa obediência, vocês vão estar perdidos. Não há salvação para aquele que acha que pode fazer alguma coisa para se salvar, irmãos. É a mesma coisa que a gente falar assim: o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi suficiente. Precisa de mais alguma coisa, né? Para ser salvo precisa fazer mais alguma coisa. Campanhas, né? Orações, obediência do dízimo, né? Um monte de outras coisas como sendo acréscimo. Se essas coisas forem feitas como um ato de devoção a Deus, como um prazer de dedicar a sua vida a Deus, isso é válido, é bíblico e é necessário para uma vida cristã. Pode baganhar, né? Não. Nesse pensamento que se você fizer isso, você vai contribuir para a sua salvação, aí está o grande erro. Esse é o grande erro. Entenderam?
Estou falando bem pausadamente, escolhendo as palavras aqui, para tentar deixar muito claro o que a Bíblia diz e aquilo que muitas vezes as pessoas pensam, equivocadamente. Então, André, não preciso fazer isso? Volto de novo. Quem disse que não precisa fazer? Eu falei que não precisa fazer isso? Não. Eu só estou dizendo que essas coisas não poderá acrescentar o que Jesus já fez, que é suficiente para salvar o homem. Entende, amados? É suficiente. Nós não temos condição nenhuma. Existem dois termos e dois ensinamentos para tratar sobre isso. Um é monergismo e o outro é sinergismo. Já ouviram falar nesses termos? Monergismo e sinergismo? O monergismo quer dizer a força de um, né? Mono, sinergia, sinergismo. Então a força de um. O monergismo vai ensinar que a salvação vem de Deus, unicamente de Deus, e é Ele que salva. Hebreus capítulo 12, né, verso 1, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus é o autor e é o consumador da salvação, na nossa fé. Ele é o autor e é o consumador. Ele que está numa ponta e na outra. Ele somente é o único que fez tudo o que havia de ser feito, necessário, para que a gente fosse salvo. A obra de Cristo, ela é vicária, ela é suficiente, né? Ela é única. Autossuficiente. Isso, então ela é vicária, porque ela é substitutiva. A obra de Cristo, Jesus nos substituiu. Ele entrou num lugar de maldito. Ele entrou no o próprio Gálatas, melhor dizendo, vai dizer isso. A gente vai ler daqui a pouco. Ele nos substituiu, ele se fez maldito por nós, para que nós recebamos essa promessa do Espírito, essa promessa que estava destinada a Abraão e sua posteridade. E nós somos a sua posteridade, né? Então, a maldição da lei, ela foi anulada, foi rasgada essa carta de maldição, que era contra nós nas suas ordenanças. Essa lei, irmãos, ela apontava para nós e dizia assim, maldito. O que a lei fez? Paulo vai dizer em Gálatas. Qual é a validade da lei? Ela não serve para nada? Serve para nos conduzir a Cristo. Capítulo 3 vai dizer isso. Nos conduzir a Cristo. Então, a lei nos conduziu a Cristo. É como um tutor, um pedagogo, um cuidador de criança. Ele é responsável por cuidar daquela criança, levá-la à maturidade e entregar a quem é de direito. Foi isso que a lei fez. E o que a lei fez também? Ela nos mostrou que nós éramos pecadores e que nós não tínhamos salvação. E aí veio o desespero, que é o que Paulo trata em Romanos capítulo 7. Fala, miserável eu que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Essa lei me disse, olha, não cobice. Porque a lei disse não cobice, então agora eu sei o que é pecado. A única coisa que a lei fez foi mostrar pra gente o grau de pecado que a gente estava, se pecando muito, se pecando pouco. Né? E pecando pouco também não fazia muita diferença pecar muito, porque os dois iam levar para a condenação eterna. Né? Qualquer pecadinho já nos levaria à condenação eterna. E aí Paulo vai tratando sobre então essa questão aqui. Vamos continuar a leitura, nós paramos no verso 8, verso número 9 do capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Preste atenção. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. É maldito, irmãos. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer as coisas por elas viverá. Quer tentar, irmão? Vai fundo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, é o que eu disse agora. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas posteridades, né? Mas como de um só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado, confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, lembra que eu falei? Na época de Abraão nem tinha, mas depois de 430 anos veio, por meio de Moisés, não o invalida de forma a abolir a promessa, ou seja, a promessa feita a Abraão. A lei não invalidou aquela promessa, né? Não é porque a lei veio, então tinha que
ser salvo pela lei. Não, a lei não tinha propósito de salvar ninguém, irmão. Não tinha. Porque Deus sabia que nenhum homem iria conseguir observar a lei como deveria. Não tinha como. Então por que a lei veio? Justamente para isso, para nos mostrar, ó, vocês são incapazes de se salvar. Vocês precisam de um Salvador. Percebe? Essa é a função da lei, de mostrar para nós somos pecadores. Verso de número 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. O que Abraão fez para merecer a salvação? Nada, é gratuito. Não é isso que a gente chama de graça? Algo que é dado gratuitamente, imerecidamente? Então tá aí, irmão. Não merece nada. Ah, André, mas eu não posso fazer nada, assim, tipo orar muito, ler muita Bíblia, dar minha vida, inclusive, como mártir. Isso não vai contribuir? Não contribui. Monergismo, como eu disse, é a ação de Deus única. Sinergismo, né? Tem o monergismo e o sinergismo. Sinergismo é a contribuição minha, eu e Deus trabalhando pela salvação. Essa é a ideia de sinergismo. Eu e Deus. Sim, né? O SYN, que quer dizer como sintonia, como mesmo. Lembra dos sinóticos? Né? Mesma ótica. Então seriam duas pessoas trabalhando para a salvação. E nós não temos condição de fazer absolutamente nada para sermos salvos. E para nos mantermos salvos, também não. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar essas ações do Espírito Santo por meio da graça. É aceitar. É não resistir. Né? Aí sim. Martinho Lutero disse que a salvação é mais ou menos como um mendigo recebendo uma esmola. Mais ou menos isso. O que o mendigo pode fazer? Aceitá-la. Estender as mãos. Só. E mesmo assim, amados, ainda a Bíblia diz que se Deus não nos der a fé, também a gente não tem condição. Não tem condição. Mesmo se Deus, aliás, mesmo se eu ainda, de alguma maneira, achar que, então eu tenho alguma coisa a fazer, não tenho. A Bíblia vai dizer, Ele, Deus, é que opera tudo em todos, tanto o querer, o desejar, quanto o executar, o efetuar. Há um mistério que os calvinistas e os arminianos ficam se debatendo. Como que se dá esse processo? Não sei. E eu não sei se tem alguém que sabe. Para mim é um mistério. Isso cabe só na cabeça de Deus. Né? Deus é soberano. Agora que Ele quer salvar todos, isso para mim é claro. Está escrito lá em 1 Timóteo 2:4 ou 2:5, acho que é 2:4. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas por outro lado, se o homem de fato não quiser, Deus me parece que respeita essa decisão do homem. Me parece que a esmola é oferecida a todo mundo. Mas nem todo mundo aceita e estende a mão. Né? Alguns resistem. Pelo menos Atos capítulo número 7, o Estevão vai dizer, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Endureceram o coração de vocês. Então me parece que é possível. Eu sei que isso é mais uma pendência para o arminianismo. E não estou dizendo que eu sou arminiano ou que o arminianismo é uma teologia completa para responder isso. Nem o calvinismo, nem o arminianismo. Eu sei que isso é um mistério. Agora o que eu sei é o seguinte, que Deus quer que todos nos salvem? Sim. E que se Deus não operar tudo em todos, o querer efetuar, também nós não temos condição. Porque nós somos como mortos. Efésios capítulo 2 vai dizer. Nós somos mortos nas ofensas e nos pecados. E se Deus não nos ressuscitar, e se o evangelho não for pregado, porque o que gera fé é o ouvir o evangelho. E agora? Esqueci o... Rapaz, vocês lembram aí? Romanos capítulo 10. Isso, Romanos 10 e 16, me parece, né? A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então, e Paulo vai dizendo aqui, vocês receberam a salvação. Olha aqui o capítulo 3 que nós lemos. Vocês receberam a salvação. Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? O verso 5, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, olha, Ele que vos dá o Espírito e que opera a maravilha. Então, quem é que dá o Espírito? Quem opera a maravilha? É Deus. Entre vós o faz. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês são abençoados. Por quê? Porque vocês guardam, obedecem à lei, são obedientes e por meio da obediência Deus abençoa vocês? Não. Não, André, mas a gente não tem que obedecer? Tem, amados.
como resultado de uma ação de Deus na nossa vida, que é a nova natureza. O que eu quero enfatizar e o que Paulo enfatizava é que a obediência não acrescentará favor de Deus. Entende isso? Favor é favor, irmãos. Eu não faço um favor para uma pessoa porque ela merece, senão não é favor. É dívida. Paulo vai dizer isso. Não é favor em Romanos. Não é favor, é dívida. Porque a pessoa merece, ela fez. Se é dívida, já é lei. Porque fez e requer. Não é isso que a gente tem na cabeça de muitos? Senhor, mas eu obedeci, Senhor. Mas eu vivo em oração, Senhor. Mas eu santifico a minha vida, Senhor. Mas eu sou obediente a Ti, Senhor. Mas, quer dizer, ser obediente, a pessoa está falando uma maior loucura possível. Porque na cabeça dele, ele é obediente segundo aquele que ele acha que é obediente. Porque ele está comparando as relações humanas ou porque ele está comparando ele com outro mais desobediente. Aí ele se julga mais merecedor do que o outro. Ou se julga merecedor porque fez isso, isso e aquilo. Mas se é nessa relação, então assim, vamos estudar direito o que Deus exige de nós, como obediência. Nossa, é isso. É isso. E agora? Não consigo isso. Porque tem algum ser humano, irmão, que não tem uma pendênciazinha assim que não consegue? Não tem. Vou colocar uma só. Não vou colocar as outras, tá? Tem muitas. Amar o próximo. Quem consegue? Estou falando amor, irmão, amor de verdade. Amor de verdade. Quem consegue? Paulo vai dizer, não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Paulo sabia. Nós sempre vamos dever o amor. Então nós não conseguimos 100%. Nós não conseguimos amar. Se não conseguimos amar 100%, então nós já estamos em desobediência. Percebe, amados? Somos devedor. Não dá, amados, não dá para viver com essa perspectiva. Não dá. É a graça de Deus. É por meio da fé. É isso, amados, que é o grande diferencial do Evangelho. É isso que é o que as pessoas precisam entender, não só na cabeça, mas no sentimento, mas também no comportamento, na prática. Porque se a gente lida então com essas categorias, a gente sempre vai condenar alguns, né? A gente não vive nessa relação de graça e sempre nessa questão de lei, de comparação, e a gente se julga no direito de reprovar pessoas. É isso que a gente percebe na convivência dos evangélicos. Eles se acham no direito de reprovar pessoas, porque pecaram tal pecado que ela não pecou. E ela julga que o pecado dela é muito menor do que o pecado do outro. É assim que a gente vive. E as pessoas se tornam cruéis, juízes, não é? Massacram aqueles que pecaram, o pecado que ela julga ser imperdoável. E a Bíblia diz que só tem um pecado imperdoável. Só tem um pecado que nos exclui da presença de Deus para todo sempre, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só, amados, adultério, homicídio. Tô brincando, né? Nenhum pecado pode nos excluir da presença de Deus, desde que esse pecado, seja colocado diante dos pés de Jesus, diante da cruz, dizendo, Senhor, me perdoa. Automaticamente, no mesmo ato, aquilo diante de Deus está perdoado, esquecido, quitado e resolvido. Eu sei que a igreja não perdoa. Eu sei que os irmãos não perdoam. Mas nós não precisamos de perdão de igreja e nem de perdão de irmãos. Nós precisamos de perdão de Deus. É quem alivia o peso da alma. Não é? Quando se chega a essa maturidade, meu amado, olha que a vida ela fica um pouquinho mais tranquila. Vamos lá continuar no capítulo de número 3. Versículos, vamos continuar, né? Que a gente estava, o 18, né? Não, nós passamos no 18, né? 19, né? Isso. Logo, para que é a lei? Olha aí o que Paulo vai dizendo. Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Quem é a posteridade? É o próprio Cristo, né? A quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro, né, esse mediador, não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? É a pergunta. De sorte nenhuma, porque foi dada. Ou, porque se dada fosse a lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei.
Então, se houvesse algum meio do homem se justificar, seria pela lei que Deus deu. Mas a Escritura encerrou, olha só, tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Quantas vezes Paulo vai usando a fé, a fé, a fé? A fé justifica, as obras não justificam, né? Mas depois que a fé veio, preste atenção, já não estamos mais debaixo desse tutor, desse marido exigente, dessa lei que a gente não consegue. Acabou isso, irmãos. Acabou. Ô, professor. Sim. Aí, tipo, dá uma, não é contradição, tipo, dá um nozinho, né? Porque ele fala assim, que a fé veio através de Abraão, que ele é o pai da fé. E ali a fé já tinha nascido. E aqui já fala que a fé veio depois da lei. Não, a fé não veio depois da lei. Não, onde você leu isso aí? Ajuda a gente aí, mano. Aqui, ó. Quando você fala sobre o 22, né? Deixa eu ver. Não sei, veja aí, vamos lá. Logo a lei é contra a promessa de Deus, de modo que nenhum, pois, se fosse dada a lei... Não, calma aí. Olha, Olha, não é uma afirmação, não é uma afirmação. Tem um ponto de interrogação aqui, vamos ler, para a gente compreender. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? É uma pergunta. De maneira nenhuma, ou de nenhuma sorte. Então calma aí, Paulo não está afirmando, pelo contrário. Isso. Ele está dizendo que a lei não é contra as promessas de Deus. Entendeu? Tem um ponto de interrogação aí. Então é um entendimento por conta da leitura não correta. O 23, quer dizer? Sim. 23, tá. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar. Vamos entender aqui, vamos continuar para a gente chegar no 25, que é o que vai explicar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Veja bem, a fé aqui que ele se refere é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, essa fé veio por meio de Cristo. Mas lá atrás, Abraão já tinha recebido essa promessa. E Abraão tinha sido salvo pela fé. Porque se a fé não estivesse na vida de Abraão... Aliás, se a graça, irmãos, preste atenção. Se a graça de Deus não fosse o meio, ou não digo o meio sempre foi a fé. Se não fosse o elemento para se relacionar com o homem e salvar o homem, então calma aí, antes de Cristo, todos se perderam. Vocês entendem isso? Mas sempre foi a graça o elemento que fez Deus se relacionar com todos os homens. Então Abraão, Isaac, Jacó e todos esses homens do Antigo Testamento foram salvos por quê? Por meio do quê? Vamos ler Hebreus, capítulo de número 11? Só para a gente entender, vamos lá. Noé fez a arca pela fé, não foi? Não só ele, todos os homens do Antigo Testamento, todos, sem exceção, homens e mulheres, eles fizeram o que fizeram e foram salvos por meio da fé. Hebreus capítulo 11. Vocês vão aqui nesse livro de Hebreus, pelo menos nessa tradução que eu tenho, nessa versão, encontrar 19 vezes a expressão pela fé. Pela fé. 19 vezes, tá? Então, vocês podem até, se quiser, anotar. Verso de número 3, verso de número 4, verso de número 5, verso de número 7, verso de número 8, verso de número 9, verso de número 11, verso de número... E agora? 17, verso de número 20, verso de número 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33... Tem 19 vezes a expressão pela fé. Pela fé. Ou seja, por meio da fé. Olha só. Então o livro de Hebreus aqui, ou melhor dizendo, o capítulo 11 de Hebreus é chamado e conhecido como a galeria dos heróis da fé. Né? Então a fé. Mas vamos ler dois versículos. O 6 e depois o 13. 6 e 13.
Tá? Capítulo 11, verso 6, depois verso 13. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ou seja, tenha fé que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? A obediência da lei? Não. A fé. Teve um sim. Deixa eu corrigir aqui. Eu disse que nenhum ser humano conseguiu agradar a Deus pela obediência da lei. Teve um. Jesus. Jesus sim. Quando ele sai das águas lá, né? E João Batista o batiza, vem uma voz do céu dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Então, ele, Jesus, cumpriu a lei. O único ser humano que agradou a Deus pela obediência e não pela fé. Jesus não foi pela fé que ele viveu. Não foi pela fé que ele serviu a Deus. Não foi pela fé que ele morreu. Jesus não precisava da fé. Ele deu conta somente pelas obras da lei. Eu pensei até que vocês agora iam falar glória a Deus. É que não são pentecostais. Se tivesse vindo os pentecostais, tinha falado aleluia. Mas tá pela fé. Entendeu, amados? Tranquilo? Vamos ver o verso 13. Verso 13. Todos estes quem? Esses homens aí que está sendo citado: Noé, Abel, Abraão, Sara, Isaac, Jefté, Raabe, tudo esse povo aí, irmão, do Antigo Testamento. Todos estes morreram na fé. Preste atenção. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todas essas pessoas se relacionavam com Deus pela fé. A fé, irmãos, é da nossa parte em relação a Deus. A graça vem de Deus em relação a nós. Entenderam essa dinâmica? Então eles precisavam da fé para se relacionar com Deus. E Deus se relacionava conosco por meio da graça. Porque se fosse pela exigência da lei, se fosse para Deus aplicar o seu caráter justo e exigir a justiça, Deus não se relacionaria com a gente. Deus não poderia fazer isso, porque Ele é santo. E a santidade de Deus estava cobrando do homem pecador, olha só, essa ofensa que o homem fez contra Deus. E o homem nunca tinha como pagar essa dívida. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida que era assim impagável. Não tinha moeda que a gente podia dar. Senhor, eu estou pagando a minha salvação aqui. Ó. A Igreja Católica fez isso por muito tempo, por meio das indulgências. Os evangélicos hoje parece que faz de outra maneira. Diferenciado. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Olha que vida muito ruim que estão apresentando nas igrejas evangélicas. E essas pessoas vivem com uma culpa, uma vida de peso, achando que Deus é um ídolo, que precisa ser aplacado a ira. Não, Jesus já fez isso, irmãos. Jesus está consumado, está pago, está quitado. Essa palavra consumado, né, que é muito famosa aí por conta de uma peça de teatro, que foi feita há alguns anos atrás, que é tetelestai, né? Tetelestai, quer dizer, está consumado. Quando havia a condenação das pessoas, elas iam lá para suas celas, né? Parecido com hoje. Aqui hoje tem uns 200 em uma cela, mas aí geralmente era uma pessoa numa cela, né? Então colocava-se lá. A pessoa pagava a pena. 10 anos de prisão? 10 anos. Cumpriu os 10 anos, saía. Naquela cela colocava-se a palavra tetelestai. Ela não deve mais nada, já pagou. Está consumado a pena. Então é isso que Jesus grita. Tetelestai. Está consumado. Paguei. Então Jesus, com seu sangue, está aqui, Senhor. Paguei o preço pelos homens. Não fazer mais nada. Eu paguei. Está quitado. Está tudo certo. Ninguém te deve mais nada. Em mim, as pessoas, pela graça, ou a graça em mim, fará com que as pessoas sejam salvas, se elas aceitarem a minha pregação pela fé. Acabou, no ponto final. Você tendo fé, você já faz as coisas que é de Deus, né? A obra de Deus. É simples. Agora as obras, olha que coisa interessante, vamos ler um texto? Capítulo de, não é, o Tiago vai falar uma coisa assim, mas o que eu estou em mente aqui
é outro texto, de Efésios. Efésios, capítulo de número 2. Verso 8, 9 e o 10. É o 10 que eu quero enfatizar mais nessa leitura. Efésios, capítulo de número 2, verso número 8, 9 e 10. Em nome de Deus. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto, olha só, isto, a salvação. Isto é referente à salvação. Isto, a salvação, não vem de vós, e nem das obras, para que ninguém se glorie. E isso acontece, né? Quando a pessoa faz, ela se sente, ela não fala, mas ela se sente melhor do que as outras ou merecedora. Então não vem de vós para que não se glorie. Continua, Jefferson, por favor. É o 10? Não, eu estou no 9, né? Cabia o 9 já? Já. Então não 10. das obras para que ninguém se glorie. Isso. Mas... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Calma aí. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo. Então essa nova criação foi em Cristo. Em Adão, não tinha como Deus salvar ninguém. Por causa de Adão. O Adão não se salvou, pôs todo mundo a perder. Tudo a perder. E nós somos quem? Descendentes de Adão. Não é? Nós pecamos, irmãos, como Adão, porque somos pecadores. Nascemos com essa tendência e com essa natureza. Então nós somos em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, os que estão em Cristo é nova criatura, nova criação. Todas as coisas passaram, né? E agora tudo vai se fazendo novo. Então em Cristo. Então o texto que o Jeff está lendo para a gente é isso. Em Cristo nós fomos criados. Então é por causa de Cristo. Por meio de Cristo. Para Cristo. Então não somos feituras suas, criadas em Cristo para quê? Qual é a finalidade então de estarmos em Cristo? Para as boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então as obras foram preparadas por Deus para que a gente andasse nas boas obras, mas não para ser salvos por elas. Mas é natural que quem está em Cristo vai andar nas boas obras, é natural. Obediência. Mas obediência para ser salvo, não, mas uma obediência da fé, um fruto da fé, um resultado da fé. É uma obediência não para justificação, uma obediência como resultado de uma natureza. Percebe, irmão, a diferença dessas coisas? Tem a ver também, porque para não gerar cobrança, que nem no momento da salvação. Ah, sim, eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele fala, para trás de mim que eu não conheço, para a pessoa não se gloriar. Isso, no que fez, no que deixou de fazer. Não por isso, era tudo que eu os nossos feitos em Cristo terão recompensa. Que recompensas serão essas? Não sei. Mas não sei o que é exatamente. Mas é para a salvação? Não. Essas obras não vão contribuir em nada para a salvação, irmãos. O que eu fizer não acrescenta um pingo, uma agulha, uma palha na salvação. Eu não contribuo com ela. Eu não posso fazer nada para favorecer isso. Eu não posso fazer nada para nutrir isso, alimentar isso, para ter manutenção disso. É Deus que faz isso, irmãos. É o Espírito Santo que em nós vai nos mantendo, vai nos resgatando todos os dias. É o sangue de Cristo que vai nos preservando em sua presença. É a palavra de Deus que vai nos conservando vivos, né? E cheios de Deus, e cheios de fé. Então, ou seja, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é a Trindade trabalhando em nós. Olha que coisa interessante. Em Cristo nós somos preservados. O Espírito da graça que nos sustenta e que nos leva ao arrependimento, a uma vida de oração, a uma vida de boas obras, é o Espírito que faz isso. É a palavra de Deus que gera vida em nós. João capítulo 6, verso 63. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. A fé, ela é não só recebida, mas alimentada e mantida por ouvir a palavra de Cristo. Nós temos força por causa da força do Espírito Santo, não pelas obras da lei.
não pelo nosso braço, nós não confiamos em nós obedecemos porque a ação do Espírito Santo em nós gera o desejo de fazer a vontade de Deus. Capítulo 7, capítulo 8, melhor dizendo, de Romanos, Paulo vai dizer, a nossa inclinação é desobedecer a Deus, mas andando no Espírito e por causa do Espírito, nós faremos a vontade de Deus, porque se for fora disso, eu não tenho condição nenhuma, jamais, de fazer nada que seja proveitoso para o reino de Deus, que agrade a Deus, porque só Cristo agradou a Deus. Em Cristo eu agrado a Deus e faço a vontade de Deus por causa do Espírito. A palavra me limpa, a palavra me orienta, a palavra me traz desejo, a palavra coloca o caráter de Deus, forma o caráter de Deus em mim. A palavra me dá condições e clareza, discernimento para que eu saiba a vontade de Deus e a faça. Mas tudo isso é de Deus, amados. Nós somos passivos nisso. Entende? Passivo. O que eu posso fazer, André? Eu tenho alguma coisa para contribuir para esse processo todo? Eu tenho alguma coisa para contribuir para a salvação? Tenho. Nós temos. Sabe o quê? Os nossos pecados. São as únicas coisas Se arrepender. que nós temos. Os nossos pecados são as únicas coisas que nós temos para falar, Senhor, é o que eu tenho. Aqui. A única coisa. Tem nada. Aí Deus fala assim, é isso que tu tem, meu filho? Só é. É isso. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. O miserável, né, homem, né? Nem comparação dos Miserável pobres. homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7, verso 24 de Romanos. Preste atenção, olhe para cá. Está tão interessante aqui para mim esse assunto, né? Deixa que ninguém se distraia. Estão na carne, meu Deus do céu. Tá vendo só? Você não consegue nem obedecer o professor em 1h20 de aula? Você desobedecendo, imagina Deus. Então olha só a coisa interessante. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 24, capítulo 7. Verso 25 ele responde, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o velho homem, a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai continuar no capítulo 8. Não tem possibilidade, a nossa carne, que é esse esforço, que é o que Paulo vai tratando em todo o capítulo 7, como religioso, como um cara sincero diante de Deus, verdadeiro nos seus atos. Ele era um judeu, irmão. Era um religioso assim, zeloso, sincero, verdadeiro. Mas isso não bastava. Ele reconheceu isso. Para ele era um desespero. Foi isso que Martinho Lutero sentiu e viveu. A mesma coisa que Paulo. Martinho Lutero, um monge agostiniano. Um cara dedicado. Sabe, aqueles que fazem tudo à risca. Mas ele se encontrava cada vez mais em agonia, em desespero, em sofrimento. Se me falta alguma coisa, porque eu não consigo ter paz na minha alma, porque eu não consigo ter prazer em Deus, porque é um peso para mim. Se eu faço tudo, se eu sigo a risca, o que a igreja me determina, o que a igreja me ensina, os rituais, eu faço tudo, oro, rezo, faço tudo que a igreja ensina. Aí ele foi ler Romanos, irmãos. Quando chegou em Romanos 1 e 16, não me falha a memória, acho que é 16, disse assim, o justo viverá da fé. Acabou. Ali acabou. Aí ele encontrou paz. Porque ele entendeu. Não era por nada que ele pudesse fazer. E olha que ele fazia. Como Paulo fazia. Como muitos religiosos fazem. E como, infelizmente, muitos evangélicos tentam fazer e viver. E aí quando se depara com algum pecado, alguma coisa assim, sabe, que é mais notório, cai um desespero tão grande. Essas pessoas desviam. Não acreditam no perdão de Deus, porque elas viviam baseadas nas suas obediências. Não é? E Paulo vai trazendo então essa realidade aqui. Capítulo de número 4, queridos, e eu já estou encerrando, gostaria de falar outras coisas, mas o tempo não nos espera. Capítulo de número 4. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Olha só. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Paulo vai chamar de menino as pessoas que vivem nessa perspectiva. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus nasceu então debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós não somos mais servos, irmão. Nós não temos mais aquele senhor, aquele marido, aquela maldição. Olha só, o Espírito que foi enviado por Cristo, agora no nosso coração, nos dá o quê? A filiação. E faz a gente chamar Deus de Pai. Paizinho querido. Agora a intimidade. Por causa de Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos, anos. Olha só. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou o testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os olhos e nos daríeis? Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Quem prega o Evangelho, meu irmão, é um inimigo, hein? Eles têm zelo por vós. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para vos que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Paulo estava escandalizado, irmão, sofrendo como uma mãe, gerando um filho com dores de parto, porque Cristo agora estava quase que sendo tirado da vida deles. Ele disse, eu sofro dores de parto até que Jesus seja gerado em vocês de novo, que vocês estão abandonando a graça, vocês estão abandonando o Evangelho, vocês estão querendo voltar a todos esses rudimentos, essas coisas pobres, fracas, que é a lei, irmãos. A graça é uma coisa assim, muito superior. Então, o que se ensina muitas vezes, em muitos púlpitos de igrejas evangélicas, não é Evangelho. Paulo vai dizer lá no capítulo 1, é outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E se alguém anuncia outro Evangelho, que seja amaldiçoado. O próprio Paulo, ou que seja um anjo de Deus, anunciou o Evangelho, outro Evangelho, melhor dizendo, e não o de Cristo, o da graça, seja amaldiçoado essa pessoa. É muito grave isso. E infelizmente, muitas pessoas têm sofrido dentro de igreja evangélica, vivido de uma maneira assim, mais ruim, com peso, como sendo mais uma religião, tratando Deus como um ídolo, um carrasco. E não é assim. Então, Paulo, ele é muito enfático, e ele vai dizer das obras da lei, vai dizer do fruto do Espírito. Se a gente anda no Espírito, a gente então desfruta, né, do fruto do Espírito. Desfruta do fruto do Espírito. A gente então produz esses frutos, ou esse fruto, melhor dizendo, do Espírito. Porque é o Espírito que faz isso na gente, não é a lei. Pela lei, irmão, pelo esforço, pode ter certeza. Agora vivendo na graça de Deus, vivendo banhado pelo sangue de Cristo, vivendo encharcado pela graça salvadora, aí a gente vai ter uma vida, pode ter certeza, abundante. E a maioria de nós não conhece a vida abundante, mas vive uma vida pesada, uma vida ruim, porque nos foi colocado um jugo, que é um jugo onde nem essas pessoas estão dispostas a levar. Porque se os líderes ensinarem a graça, é possível que eles percam então a sua posição, porque essas pessoas estarão diretamente ligadas à graça e a Cristo. Não é que a gente não precisa de líderes, pelo contrário, sempre precisaremos de pastores, ensinadores, pregadores, sempre precisaremos, que são ferramentas de Deus. Mas isso tirará de nós uma dependência
dessas pessoas, porque nós andaremos com Cristo, na graça de Deus. Olha que coisa linda, irmãos.